4 de outubro de 1910. Os navios de guerra São Rafael e Adamastor bombardeiam o Palácio das Necessidades e o Rossio, em Lisboa. Forças revoltosas concentram-se na Rotunda, onde foram chegando inúmeros efetivos civis armados pertencentes à Carbonária. 3.000 homens fiéis à monarquia com as baterias a cavalo instalaram canhões nos sítios mais altos da cidade. O capitão Paiva Coceiro e as forças monárquicas por si comandadas atacam os republicanos na Rotunda, mas saem vencidos. No dia 5, pelas 11 horas, José Relvas, acompanhado por outros revolucionários, proclama a República de uma janela da Câmara Municipal de Lisboa. O rápido sucesso do movimento revolucionário que instaurou a República deve-se em grande parte à colaboração da Carbonária, sociedade secreta que atua ligada à maçonaria. A notícia da aclamação da República foi rapidamente transmitida a todo o país. O meu lema é liberdade e igualdade. É preciso mudar a lei neste país. É preciso que exista liberdade. Que cada um diga o que pensa e não seja preso por ter ideias diferentes. Mas, para isso, temos de alterar a lei. Criar uma Constituição nova onde estejam todos os direitos e obrigações dos cidadãos. É muito importante que exista a separação das leis do Estado e da Igreja. Queremos um Estado laico. Temos de ter igualdade de direitos entre homens e mulheres. Temos de proteger os filhos ilegítimos, os velhos, as crianças e o povo. Sim, aqueles que trabalham de sol a sol têm direito a um horário de trabalho e ao descanso semanal obrigatório. Mas o mais importante mesmo, é que as pessoas saibam ler e escrever. Sim, se soubermos ler e escrever, saberemos lutar melhor pelos nossos direitos. Assim, é preciso que o ensino primário seja obrigatório e gratuito para as crianças entre os 7 e os 10 anos, que se criem bolsas de estudo para os mais necessitados e que haja escolas móveis para que os adultos possam aprender a ler e a escrever. E não menos importante, que se criem escolas normais para formar professores do ensino primário, porque sem professores não se pode aprender. E lá está, criar mais universidades. Without detracting from the traditional aspects of the greatest wax exhibition in the world, there are some rather special exhibits and without detracting from the traditional aspects of the greatest wax exhibition in the world, there are some rather special exhibits and Já agora, sabem cantar o hino?
Só mesmo o guarda-chuva. Não católicas, privatização dos bens da Igreja Católica, proibição das procissões fora dos perímetros das igrejas, proibição do uso das vestes religiosas fora dos templos. Afastado pelo golpe de Sidónio Pais em 1917, fica na história como um dos políticos mais radicais da Primeira República, que defenderam sempre o republicanismo genuíno e popular, havendo quem considere que isso contribuiu para a instabilidade política que se viveu na época. Como líder dos democráticos, vencia as eleições parlamentares parcelares de 16 de novembro de 1913, transformando de facto o Partido Democrático no principal partido do poder da Primeira República e na força dominante de todo o processo político até 1926. Em 1914, assumi a função de professor e diretor da Faculdade de Direito e Estudos Sociais de Lisboa, atual Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Por causa de um acidente ao É só uma altura. Parece que eu quero. Parece um Sócrates. Isso já está nas cartas. Não tem alfa. E eu quero lembrar. Ai, não. Eu tirei. Vai sair da cabeça. Eu estou com a cabeça. Chega.
Sou filho de pai português e de mãe brasileira. Quando atingi a maioridade, aos 18 anos, optei pela nacionalidade portuguesa. Foi grande a minha vocação para a carreira científica, pedagógica e política. Estudei filosofia e matemática. Com 28 anos de idade, era já professor universitário na Universidade de Coimbra. O meu cultura. O que defendi ao nível da educação e da pedagogia ainda hoje é muito atual. Ainda durante a monarquia fui deputado pelo Partido Regenerador, par do rei, ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, aderi ao Partido Republicano em 1903. Proclamada a República, desempenhei muitas funções e cargos. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Provisório, senador, ministro de Portugal no Brasil, chefe do governo por 2 vezes e chefe de Estado também por 2 vezes. Fui deposto, que é como quem diz, retirado de chefe de Estado e exilado em França, quando Sidónio Pais, à frente de uma junta militar, dissolveu o Congresso. Isso obrigou-me a sair do país, instituiu a ditadura militar e abriu caminho à instauração do Estado Novo. Sabem quantos filhos tive? 18 filhos. Durante cerca de 30 anos, dediquei-me a assuntos educativos e escrevi algumas obras sobre o ensino e a educação. Durante este período, a importância da educação e do ensino no passado, presente e futuro do país. Fui um homem de cultura, cientista e pedagogo. Para mim, e apoia a eleição de Manuel Teixeira Gomes para Presidente da República. Em 1926, estando o Partido Democrático no poder, deu-se o golpe de 28 de maio que instalou a ditadura militar, abrindo caminho à ditadura nacional do Presidente da República, Oscar Carmona, dando origem ao regime do Estado Novo. Exilei-me em Paris, estando contra o início da ditadura de António de Oliveira Salazar. No início do ano de 1937, fui chamado para ser grão-mestre da maçonaria portuguesa, mas não cheguei a assumir o cargo, pois faleci. Não católicas, privatização dos bens da Igreja Católica, proibição das procissões fora dos perímetros das igrejas, proibição do uso das vestes religiosas fora dos templos. Afastado pelo golpe de Sidónio Pais em 1917, fiquei na história como um dos políticos mais radicais da Primeira República, que defenderam sempre o republicanismo genuíno e popular, havendo quem considere que isso contribuiu para a instabilidade política que se viveu na época. Como líder dos democráticos, venci as eleições parlamentares parcelares de 16 de novembro de 1913, transformando de facto o Partido Democrático no principal partido do poder da Primeira República e na força dominante de todo o processo político até 1926. Em 1914, assumi a função de professor e diretor da Faculdade de Direito e Estudos Sociais de Lisboa, atual Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Por causa de um acidente ao tendo uma grande paixão pelo republicanismo, influenciado pelos ideais maçónicos e anticlericais. Ainda no período da monarquia, afirmei-me como uma das mais importantes figuras do Partido Republicano. Com a implantação da República a 5 de outubro de 1910, fiz parte do governo provisório da República. Fui Ministro da Justiça e Cultos. Criei as condições básicas para um Estado laico.
O artista plástico. O artista plástico. Esta tem uma imagem fantástica. Isto é mesmo profissional. Então vá, mais umas imagens aqui para o YouTube. É? E depois vão lá ver. Eles têm que dar autorização. É? Têm que dar autorização. Quem? Eu? Não estou a perceber. Eu já questiono. Desliga aí a luz do Bernardino, faz favor. Quarto. Não, também é... Agora com as bolas. Ponha a máquina de neblina. Isso. Agora descubra-me ali os outros, já agora. Não, com esta luz tem menos intensidade e queima menos porque senão fica muito queimada a imagem. Tem que desligar depois aí os outros também. Sou filho de pai português e de mãe brasileira. Quando atingi a maioridade, aos 18 anos, optei pela nacionalidade portuguesa. Foi grande a minha vocação para a carreira científica, pedagógica e política. Estudei filosofia e matemática. Com 28 anos de idade, era já professor universitário na Universidade de Coimbra. O meu